Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Aqui é o nosso podcast do Promundo, o Promundo Pod. Esse é mais um episódio do nosso podcast que vamos estando entrevistando e conversando com especialistas em masculinidades e paternidades. E hoje, né, já que é o mês de agosto, mês dos pais, nós temos uma visita ilustre, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Odilon Burti, que vem trabalhando um tema tão importante, né, no Congresso Nacional sobre a licença paternidade. Mas falando um pouquinho, né, até da sua trajetória, o Odilon é graduado em Direito pela Universidade Cruz Alta em 2007, possui especialização em Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural, o IDC, mestre em Direito e Políticas Públicas do Centro Universidade de Brasília, UniCeub, onde realizou a pesquisa, né, sobre licença paternidade no Brasil. Teve experiência profissional na advocacia privada e pública e trabalhou na Câmara dos Deputados e nos últimos 5 anos trabalha como relações... 5 não, acho que são 8 anos, 9 anos. 9 anos trabalha como relações corporativas do Grupo Lactalis do Brasil. O tempo voa mesmo desde que foi colocado aqui, né, no site do Promundo. Mas, Odilon, obrigado pela oportunidade que você está aqui. E para mim, assim, é um tema muito importante, né, porque nós temos uma licença paternidade no Brasil ainda de 5 dias, né, e agora a gente está passando por esse momento aí, né, de reforço da política pública, né, o Promundo muito envolvido, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você também, né, e falasse por que você se interessou por esse tema, como é que foi a introdução, né, profissional nesse tema. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no Promundo Pod, nesse mês de agosto, mês dos pais, para poder falar um pouco sobre o tema que me debruço, e é o tema que sou apaixonado, que é o tema sobre a licença paternidade. Eu pesquiso esse tema desde 2019, quando me envolvi com a instituição Promundo, e dentro dos materiais do Promundo, conheci o material sobre licença paternidade em outros países, e como essa alteração legislativa, alteração normativa, trazia consequências positivas para os homens, para as famílias, para as mulheres e para as crianças, e assim, então, busquei entender melhor sobre as licenças no Brasil e em outros países, para tentar trazer essa experiência de fora também para o Brasil, que, como você bem falou, o Brasil hoje são apenas 5 dias de licença paternidade, não regulamentados por lei, visto que desde a Constituição de 88 o Congresso se omite em regulamentar o tema. Então está na hora do Brasil pensar sobre que tipo de pai ele quer que as crianças tenham e regulamentar o tema, e por isso a gente está trabalhando junto ao Congresso, ao Poder Executivo e ao Judiciário para que esse tema seja finalmente regulamentado. Odilon, você é um homem, né, de 30 e poucos anos, 30, eu ia falar poucos, mas você matou a charada. Eu queria saber o seguinte, você como homem na sua formação, né, que foi dentro da sua família, no Rio Grande do Sul, por que você se envolveu com esse tema? Quer dizer, uma coisa que já vem assim, do seu histórico de interesse sobre o engajamento do homem no cuidado, o que te desperta em estar trabalhando esse tema? O que me despertou o interesse no tema foi, primeiro, a vontade de ser pai, de paternar, e aí passei a fazer uma reflexão, então, sobre as figuras paternas que eu tinha como referência, e junto a isso, também entrei numa terapia, né, para entender melhor a minha relação com meu pai, e só então eu consegui melhor compreender o ambiente onde eu fui criado, né, que foi um ambiente patriarcal, deveras machista, e assim passei a dar mais importância ainda para todo o sacrifício disforme que a minha mãe sempre teve que fazer, com dupla jornada, uma jornada trabalhando durante o dia e à noite ainda tendo que cuidar dos afazeres domésticos e também da criação dos filhos, e só aí então eu tive essa imersão nessa desigualdade que nós temos na sociedade em relação ao papel que nos foi simbolicamente construído
o papel do homem e da mulher. Houve uma revolução industrial em que a mulher, inclusive perpassada por guerras, onde a mulher foi criado uma ideologia de inserção da mulher no mercado do trabalho sem retirar dela essa obrigação exclusiva do trabalho não remunerado. Então é um tema que está pulsante em todo o mundo e que me encantou quando ao fazer uma terapia, uma reflexão e também estudando mais profundamente, me dei conta de quem eu sou, da onde eu venho, mas também principalmente para onde eu quero ir, né? Que pai eu quero ser e em qual sociedade eu quero ser pai. Você sente, por exemplo, que o cuidado ele deveria ser tratado mais como um direito? Esse eu acho que é uma pergunta fundamental, né? Hoje, quando eu vou argumentar com líderes partidários e políticos ou figuras importantes no governo ou no judiciário, eu sempre tento incutir a ideia de que, na verdade, quando nós estamos falando de licença paternidade, nós não estamos falando do direito do homem de tirar uma licença para cuidar do seu filho. Não, nós estamos falando do direito de uma criança de também ser cuidada pelo pai, não só pela mãe, né? A gente vive num país onde a paternidade ainda não é levada a sério, tanto pela sociedade quanto pelos poderes constituídos. Nós vivemos num país que tem mais de 5 milhões de pessoas que não têm o registro do pai nos seus documentos. Nós vivemos num país que anualmente por volta de 100 mil crianças são registradas sem o nome do pai nas suas carteiras de identidade, nos seus registros de nascimento, por uma questão cultural, de que a responsabilidade da formação e do cuidado da criança é exclusiva da mãe, e a gente tem que alterar essa mentalidade, e a forma de alterar são com políticas públicas, e eu acredito que a política pública mais efetiva para uma melhor igualdade de gênero, para uma melhor relação entre homem e mulher frente à sua paternidade e maternidade, e uma melhor relação da criança com os pais para ela melhor se desenvolver, é através de criação de vínculo do pai com o filho, e esse vínculo se dá desde o primeiro dia, com uma licença paterna estendida, remunerada e obrigatória, que vai fazer com que esse homem possa passar esses primeiros dias em contato com o filho e crie laço com essa criança que perdurarão pela vida inteira. Agora, Odilon, me explica uma coisa. Então, aqui a gente está com o seu livro, né? Livro maravilhoso, da licença Sou Pai. Ele está disponível no site do Promundo, mas também temos cópias, né, em papel, que podem ser solicitadas aqui no Promundo. Mas eu queria entender assim, e vamos falar daqui a pouco sobre a sua pesquisa sobre licença paternidade. Mas pelo que eu entendi, o próprio inserção desse tema no legislativo brasileiro aconteceu, você teve uma participação muito importante, mas se ancorou na Secretaria da Mulher dentro do Congresso, né? Como é que é isso? Assim, como é que funciona um processo que você está levando, né? A necessidade do homem ter mais atenção em relação ao cuidado, dele se envolver, dele saber a importância, não só para o bebê, para a mulher, mas para ele próprio, né? Com um momento de saturação que a gente está, né? Homens sempre, maior número de homicídios, maior número de suicídios, com uma longevidade muitas vezes 8 anos menor que da mulher. O homem não consegue perceber o que está acontecendo? Como é que é isso? Quem sente na pele a dor da desigualdade de gênero, e que um dos fatores que leva essa desigualdade são as licenças com prazo diferente, é a mulher. Uhum. É a mulher, então, que por uma estrutura simbólica, ideologicamente construída na nossa sociedade moderna, que precisa, além de fazer as duas jornadas, né, trabalhar e ainda cuidar dos filhos. Então, ainda hoje, quem está imbuída como figura principal na luta por uma licença paterna ainda são grupos de mulheres, né? Na Câmara, no Senado, por mais que nós tenhamos visto nos últimos anos começar uma participação tanto de pesquisa, eu me enquadro como homem que pesquisou o tema, quanto em alguns parlamentares ou figuras públicas que estão se inserindo no tema. E isso acontece com a participação das mulheres em todos os vieses políticos, né? Essa é uma questão muito interessante,
porque ela é uma pauta apartidária. Nós temos hoje um projeto correndo na Câmara e outro correndo no Senado, com o mesmo texto que foi aprovado por um grupo de trabalho, coordenada pela Secretaria da Mulher, mas com deputadas e deputados, senadores e senadoras das mais distintas matrizes políticas. Uhum. Porque esse, na verdade, é um tema que não tem um viés político, porque é um tema da família, é um tema do homem, da mulher e da criança. É um tema social e deve ser assim como está sendo até agora, abraçado por todos, tanto da direita, quanto da esquerda, quanto do centro. Excelente. Odilon, sobre a sua pesquisa, né, especificamente sua licença paternidade, o que tinha no Brasil sobre esses estudos? Qual a lacuna que esses seus estudos vêm preenchendo? Como é que você percebeu esse movimento de fazer um estudo comparativo, né, sobre as licenças paternidades? E também, que tipo de modelo você achou mais interessante dentro da realidade brasileira? O que se tinha de material disponível era alguns estudos sobre o caso da Suécia, que é um player de sucesso, né, uma política pública mais antiga sobre licença parental de gênero neutro e que foi sendo então melhorada ao longo dos anos, já que é uma política de 1974. E um estudo muito importante aqui da Instituição Promundo também, de 2019, que era sobre paternidade, se eu não me engano é Paternidade, Tempo de Agir, o ano de 2019, que falava sobre essas experiências internacionais, que haviam outros modelos que poderiam ser adotados como política pública. E aí, então, eu fui pesquisar, mas o principal material, objeto de pesquisa, foi um material da Organização Internacional do Trabalho, que trazia como que 169 dos países membros traziam as suas licenças, maternidade, paternidade ou parental, né? E como essas licenças impactaram um pouquinho, como essas licenças impactaram na sociedade como um todo. Uhum. Então, eu me debrucei sobre essa pesquisa da OIT para poder fragmentar e, inclusive, nomear as formas que eu encontrei de licença, que eu convencionei chamar de licença padrão, que é essa que nós temos no Brasil, que é uma licença paternidade longa, uma licença maternidade longa e paternidade pequena ou inexistente, uhum, né? São mais de 50% dos países ainda têm esse modelo. Aí tem um segundo modelo, que é um modelo de licença parental, então extingue-se a licença maternidade e a paternidade e cria uma licença parental de gênero neutro única, em que os pais podem gozar conforme critérios definidos por cada estado-nação. Existe um terceiro modelo, que é esse modelo padrão, de uma licença maior para a mulher, pequenininha para o homem, aliado a uma licença parental, geralmente com um valor de remuneração reduzido ou inclusive sem remuneração. E existe um exemplo no mundo, que é a Espanha, que é a licença igualitária. Na Espanha, desde 2021, nós temos 4 meses para o homem, 4 meses para a mulher, para eles gozarem da licença, né, de forma equânime e criarem seus laços. Lógico que a primeira não faz sentido nenhum, que é o que a gente está, um status quo horroroso, né? Mas dentro desses dois modelos que você analisou, né, tanto mais o escandinavo quanto da Espanha, o que você acha que funciona melhor? Assim, eu imagino que a licença de gênero neutro, que é a licença parental, é o modelo mais progressista de licença, né? Porque ele permite com que a família escolha qual período o pai vai tirar, qual período a mãe vai tirar, mas mesmo nos países mais progressistas, onde essa licença foi implementada, foi preciso que criasse regras e cotas mínimas para os pais e cotas mínimas para as mães,
sob pena de não alterar a condição social de somente a mãe tirar licença para cuidar. Então, inclusive a Suécia, que é esse principal exemplo de licença parental, criou a sua licença no ano de 74 e a partir dos anos 1980 começou a revisar a sua legislação porque entendeu que a política pública implementada não estava tendo o resultado esperado, porque somente as mães tiravam a licença. Então ela foi criando cota mínima a ponto de chegar para uma cota mínima de 3 meses para o pai, e que se ele não goza dessa cota mínima, esse período é perdido da licença parental. Então os homens passaram a gozar da cota mínima, e hoje a cota mínima talvez não fosse nem mais necessária, porque os homens suecos perceberam o privilégio que é poder tirar uma licença e ficar perto dos seus filhos nos primeiros meses. Então, assim, as políticas públicas elas devem ser arquitetadas, desenhadas de uma forma que dê como se diz em política pública, um nudge, um empurrão naquela população que tu quer que se engaje em determinada situação, para que o homem, nesse caso da licença paternidade, goze da licença e perceba dos efeitos positivos que ela vai fazer. Num segundo momento, nem precisaria mais dessas ferramentas. Então você acha que, assim, dentro da realidade brasileira, o terceiro modelo seria o ideal, onde você tem um prazo para o homem separado da mulher? Na verdade, assim, eu acho que o Brasil ainda não está maduro o suficiente para nós progredirmos direto para uma licença parental de gênero neutro, que eu entendo ser a melhor e mais progressista, mas eu acho e apoio que nesse momento seja aumentado e regulamentada a licença paternidade, para que a gente construa esse caminho de evolução como sociedade. Então, nesse momento, na atual situação do Brasil, eu apoio e entendo que aumentar e regulamentar primeiro e aumentar o prazo para uma licença estendida, remunerada e obrigatória seria o primeiro passo para a gente traçar esse caminho em direção a uma paternidade mais igualitária. É legal, né? Você faz todo um estudo, chega ao modelo ideal, mas sabe que como se isso vai ser implementado é difícil. Como a própria questão que você trouxe, existe um modelo, por exemplo, 4 meses para os homens, 4 meses para a mulher, que seria o caso da Espanha, né? Isso. Que é igualitário. Mas não vai ser o caso do Brasil, né? Vai ter que ser também ter uma adaptação. Nesse primeiro momento que o projeto que foi aprovado no grupo de trabalho, o qual o Promundo faz parte, foi um projeto para implementar uma licença paternidade estendida, remunerada e obrigatória, com período inicial de 30 dias e com o passar dos anos podendo ser prorrogada para 45 e 60. Certo. Então é esse projeto que hoje o Promundo, junto com outras instituições que inclusive criaram uma coalizão de pessoas. Eu queria até que você falasse um pouco da coalizão mesmo. A coalizão esse grupo, com vários técnicos, instituições e pessoas interessadas no tema, acabou se reunindo como ente da sociedade civil para criar uma coalizão chamada Coalizão Licença Paternidade, para que todos juntos possamos discutir e impulsionar o tema. Então o Promundo faz parte hoje do Conselho Deliberativo da COPAI, Coalizão pela Licença Paternidade, que está firmemente trabalhando para que esse texto aprovado no grupo de trabalho seja votado pela Câmara dos Deputados. E, Odilon, qual foi a importância do Judiciário? E qual a importância do Executivo nesse processo? Assim, o que você acha que teve como base o Judiciário e para onde isso vai ser levado no Executivo? Então vamos falar dos poderes um por vez. A importância do Judiciário na figura do STF foi de fundamental importância, porque o tema da licença paternidade ela foi então prevista na Constituição de 1988, mas nunca foi regulamentada pelos parlamentares, ou seja, pelo Congresso. No ano de 2011 foi ingressado com uma ação que se buscava se declarar a omissão do Congresso em relação à não regulamentação da licença paternidade. Hoje, só para explicar para os nossos ouvintes, hoje a licença paternidade ela entra no RH da empresa como uma falta justificável, assim como uma doença. Então, se eu ficar doente hoje, eu apresento um atestado e a empresa me afasta pelos dias do atestado, da mesma forma como quando eu tenho um filho, eu apresento o atestado de nascimento e a empresa me afasta por uns dias do meu trabalho. Então, entra nessa
nessa categoria, porque não há até hoje uma regulamentação da licença. E então se convencionou nas leis transitórias da Constituição que fosse 5 dias, e até hoje nós permanecemos com esses 5 dias. Uhum. Então, graças a essa ação que foi ingressada no STF, solicitando a declaração da omissão do Congresso, que hoje nós temos uma decisão, desde março desse ano, nós temos uma decisão em que o STF sentenciou: o Congresso está sendo omisso em não regulamentar a licença paternidade passado 35 anos da Constituição, dando ao Congresso 1 ano e meio para regulamentar. Então nós temos aproximadamente até o meio do ano que vem, eu digo a sociedade, mas principalmente o Congresso tem até o meio do ano que vem para regulamentar a licença paternidade, e por isso nós estamos fortemente trabalhando esse projeto que saiu do grupo de trabalho para que essa legislação venha com um período de no mínimo 30 dias, estendido, remunerado e obrigatório. E o Executivo? O Executivo ele manifesta a sua aprovação em relação ao tema. Todas as reuniões que nós tivemos até agora com SRI, com Previdência, com todos os membros do Poder Executivo que nos atenderam até agora, e aproveito esse espaço aqui para dizer que a gente está buscando também uma reunião com a Presidência da República ou com a Primeira-Dama para que esse assunto suba, né, e chegue no principal escalão do governo. Todos nos demonstram que são favoráveis ao tema, mas esbarrando sempre numa questão fiscal, né? Nós entendemos que a licença deve ser estendida, remunerada e obrigatória, e remunerada pelo Estado. E quando se fala em remuneração do Estado, a gente tem que ter uma previsão orçamentária, e a gente sabe que hoje a gente vive num momento que o governo vem buscando fazer cortes, fazer ajustes fiscais. Então a gente precisa que esse ano ainda o governo pense na possibilidade de incluir para o orçamento do ano que vem um valor para que a licença possa ser tirada. Entendendo que a licença é um investimento, não é um custo, né? Entendendo porque que a própria ciência, né, queria que se falasse um pouco sobre isso, das consequências do engajamento do homem na paternidade, são muito positivas, né? Então você tem desde melhora na hora do parto, na primeira infância, e tem James Heckman, né, que foi o grande prêmio Nobel de Economia, que mostrou que R$1 investido na primeira infância tem uma repercussão na vida toda, né, da economia de um país. Sim, o governo, então, ele sabe da importância do tema, ele sabe que esse recurso acaba sendo retornando para o Estado como um investimento, porque, como bem você disse, Miguel, já está comprovado estatisticamente e economicamente que o melhor investimento que o Estado pode fazer é na primeira infância, porque ele se reverte depois como um cidadão mais produtivo, que vai se portar melhor e pagar mais impostos. Então, existe todo um retorno para a sociedade. E sobre os benefícios, assim, esses benefícios chovendo molhado, todos aqueles que estudam o tema já confirmam, todos os estudos confirmam os mais variados benefícios de uma licença paternidade estendida e dessa proximidade que é criada entre o pai e o filho nos primeiros dias. E aí, o primeiro que eu posso citar é uma relação do casal mesmo, da família. Casais onde os homens tiram licença, eles separam menos, a relação entre homem e mulher fica menos conflituosa, podendo gerar menor violência doméstica e toda essa negatividade, né, todas as consequências que são trazidas por isso. Para a criança, as consequências do pai presente, elas são muito benéficas no sentido cognitivo dessa criança. Essa criança, tendo mais um adulto interagindo com ela acaba desenvolvendo e antecipando a evolução neural, então ela acaba falando mais cedo, ela acaba sendo mais sociável, isso se reflete também na vida acadêmica dessa criança. Para o pai, o homem que se envolve numa paternidade, ele acaba fazendo uma ressignificação da sua masculinidade. Então, os homens que vivem a paternidade, eles acabam se colocando menos em risco, bebendo menos, correndo menos, porque eles sabem da importância dele como exemplo, mas também da importância dele como presença para a criação de um outro ser humano que eles passam a amar com esse contato direto. E para as mulheres, nem se fala,
uma licença paternidade estendida é tida hoje em todos os estudos como a principal ferramenta pública para gerar igualdade de gênero, porque quando o pai está presente dentro do lar, principalmente nos primeiros dias, e ele passa a fazer parte do mecanismo da casa, ele percebe que ele precisa então lavar mais a louça, trocar mais a fralda, gerenciar o alimento dessa casa. E, em média, as mulheres trabalham 2 vezes mais do que os homens no Brasil, o que não é muito, né? Porque tem várias regiões do planeta que é 7 vezes mais do que o homem. Exatamente. E assim, essa hora trabalhada não remunerada, ou o trabalho doméstico, ele passa a ser mais igualitário quando o pai tira uma licença e fica presente nos primeiros dias. Ele acaba entendendo a importância dessa parceria na criação e nos cuidados das crianças. Dilon, uma última pergunta só para a gente encerrar esse papo maravilhoso. Queria ter mais tempo para a gente poder estar conversando, quem sabe numa outra oportunidade trazer, até para ver qual é a repercussão que vem a partir de uma aprovação de um tema como esse. Mas aprovando então a lei, né? O que seria o papel da coalizão a partir daí? Como reduzir, mesmo a gente vê que em alguns países você tem a licença paternidade, mas o homem não usufrui de qualquer forma, né? Por umas questões culturais, socionormativas. Como é que você vê o papel da coalizão em tentar trabalhar esses obstáculos múltiplos, né? Para que o homem efetivamente possa se engajar numa licença paternidade? Eu acho que o papel da coalizão, inclusive da instituição Promundo, vai ser, após a implementação de uma legislação de licença paternidade estendida, vai ser a conscientização dos homens, das mulheres e das famílias da necessidade de que esses homens realmente gozem essa licença e, ao gozar, se coloquem no papel de cuidador igualitário para poder usufruir desses benefícios, ele, a criança, a esposa e todo o seu lar. Então, assim, o trabalho não acaba com a publicação da lei, porque a lei, após ela ser publicada, ela precisa ser implementada e acompanhada essa implementação para ver se aqueles resultados buscados na política pública realmente vão se efetivar e, caso não estejam se efetivando, para fazer melhorias na arquitetura da política pública para que ela caminhe para o que a sociedade deseja. Dilon, muito obrigado pela sua participação, que você volte mais vezes aqui depois da aprovação dessa lei, que com certeza vai ser aprovada em breve, e a gente poder falar mais da repercussão desse trabalho na vida das famílias brasileiras. Queria agradecer a participação, traga seus comentários, traga sugestões de pauta e participe do nosso Promundo Pede. Até uma próxima.